Manos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas, os bons papos nos conectam. Fernando Choque, é isso mesmo, então? É isso aí, mano, isso aí. Os bons papos, os papos com gente interessante, gente que é massa aí pra gente bater o... Gente que você traz, então. Trocar Não, eu não, mano. Isso aí é a audiência que indica. A audiência que indica, é. Isso, e ela foi indicada por 2 pessoas da nossa audiência. Da nossa audiência, qualificadíssima. O pai dela e a irmã dela. Tá bom, então. E ela é sua amiga, por sinal. A família inteira. Calhou de dar tudo certo. Não, mas fazia um tempão que a gente não se falava também. Não, mas ela manda bem, tá? Eu fui ver os vídeos, ela manda bem. Eu ainda falei pra ti, ela manda bem. Não, vou te meter em roubada também, né? Ela manda bem demais. O contexto é o seguinte, eu estudei com a irmã mais velha dela e ela estudou com o meu irmão mais novo. Ah, mas que loucura. A minha mãe trabalhou com o pai dela. Isso é uma suruba educacional. Não vamos nessa. Mas meu Deus, que loucura. Eu tava falando ali fora, tá entrando no programa sério. Programa da Zoeira 6. E aí a minha mãe trabalhou com o pai dela. Tá. E a Cristina, minha esposa, é prima de um primo dela também. Tá. Tá tudo em família. Tá tudo em família. Não tinha como não se encontrar. Bruna Alves. Bruna Alves, o que ela é? Doutora Bruna Alves. Doutora Bruna Alves é advogada, né? Tá. A advogada, ela manja de direito previdenciário, então se a audiência tiver aquelas perguntas de quanto tempo falta pra me aposentar? Trabalhei na mina, como é que funciona? Dá pra mandar pra ela adora responder essas perguntas. Deu pra ver que ela gosta. Mas um rolê massa dela é que ela fala de... Ela tem um negócio aí que ela fala pra advogado se comunicar bem nas redes sociais. Não, Bruna, que prazer receber. Prazer, é meu. Fico muito feliz de ter você aqui, mas olha só, eu já entrevistei muitos advogados. Fernando Choque já me botou em muita roubada com advogado. Acredito. E nós temos um problema, eu como entrevistador e você como advogado, que é a OAB, que não é um problema, né? Não é isso, mas existem regras muito bem definidas, a OAB é muito rígida com algumas coisas com os advogados. Inclusive já tive que excluir entrevistas de advogado e nem colocar no ar, a pedido do profissional. Falou, pô, mano, isso vai complicar, eu falei o que não devia, né? Como é que você trata isso falando de marketing para advogados? Então, mano, primeiramente, boa tarde para todos que estão nos ouvindo, né? Espero poder contribuir aí com a forma como eu penso, tá? Dentro da advocacia, eu vejo que a gente é muito engessado, né? Isso não é algo negativo, né? Mas a gente é ensinado a cuidar muito com as palavras, a se posicionar, a ter uma determinada postura. E eu acho que muitos advogados traduzem isso nessa casca, assim, não poder se manifestar, não poder ser autêntico, né? Não poder ser ele mesmo. Com o advento das redes sociais, quando as redes sociais surgiram para nós, todos os profissionais saíram na frente. E os advogados começaram a ter que trabalhar isso da mesma maneira, engessados, um pouco mais. A OAB, o Estatuto da OAB não prevê nenhuma possibilidade das redes sociais, porque é muito antigo, né? E também não nos permite, por exemplo, fazer anúncios de serviços em rádios. Então, a gente é bem restrito nesse sentido. Muito semelhante ao o Estatuto, o Código de Ética também da própria medicina. Sim. Então, são 2 carreiras que a gente não consegue divulgar muito os nossos serviços. Mas eu vejo que o médico ainda faz um pouquinho mais. O médico ainda consegue fazer um pouquinho mais, mas o resultado, tanto o médico quanto o profissional do direito, não pode prestar nas redes sociais o resultado. Isso é o que mais vende hoje em dia. Se a gente comparar com o direito norte-americano, que eles publicam, né? Processe o Estado. Exatamente. Já ganhei 1000 ações, é um negócio muito doido lá, exatamente. Né? Então, tu não pode criar uma expectativa no cliente, isso não pode. Tá. O que a gente cria? Mecanismos, né? Para que a gente possa estar dentro do Código de Ética, mas para que a gente também possa estar expondo os nossos serviços. Jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Exatamente. Existe, claro, uma discussão dentro da OAB, porque eles sabem que as redes sociais estão vindo muito forte, e também não tem mais como controlar, os advogados estão lá. E as pessoas estão querendo ver informações lá. Acima de tudo, é informativo. Então, o que o advogado hoje pode? Trazer um conteúdo informativo, dinâmico, né? Eu busco, assim, trazer para esse norte, para a gente sair disso, dessa ideia de que o advogado está muito distante das pessoas, está muito superior às pessoas. Isso não existe mais. Mas isso foi criado no Brasil, né? Isso foi criado, isso está na mentalidade das pessoas, mas não é uma realidade. A informação é para todos, o acesso à informação é para todos. E as redes sociais é uma vitrine. Então, ao mesmo tempo que ele está prestando aquelas informações que estava inacessível para as pessoas há um tempo atrás, ele também está, de certa maneira, criando uma autoridade no nome dele. Bruno, a linguagem jurídica já não foi criada para ser elitista? A linguagem jurídica, na minha visão, sim, foi criada para ser um pouco mais voltada para os profissionais.
Então, as redes sociais hoje se destaca muito mais quem não utiliza essa linguagem jurídica, quem fala com as pessoas, do que para outros profissionais. Isso acontece bastante, eu até comentei contigo, e é um receio que eu sempre tenho em trazer advogados e médicos. Eu cito essas duas categorias sem nenhum problema. Porque são categorias específicas que elas vêm aqui e os profissionais, né, conversam com a gente como se a gente tivesse o mesmo arcabouço intelectual deles. E aí a gente faz uma pergunta e antes de responder a resposta vem assim, não, data vênia, questão de ordem no meio do papo. É o juridiquês. Então a gente e fica ela não é didática, é uma entrevista que eu não consigo explicar, mas não é exclusividade. Falei dos médicos também. O médico, pra gente fazer uma pergunta, ele começar a responder nome de hormônio, taxa de não sei o que, procedimento, como se a gente fosse obrigado a saber isso. Não, mas um problema, mas o que o senhor está falando é medo. O advogado também tem medo. Tem, o advogado tem medo e tem receio, porque o código de ética é algo que a gente quer respeitar, é a nossa profissão. Mas é muito arcaico ainda. Então, arcaico de quando esse código? Isso aí é de quando? Eu não sei exatamente o ano, mas ele não interfere, ele não tem nada de redes sociais, por exemplo. A gente não tem nenhuma normativa hoje que fale de redes sociais para advogados, por exemplo. Como se comportar, o que pode ou não pode falar. Então, o que a gente segue? O que tem no código de ética para jornais, para rádios, é isso que a gente segue. Mais ou menos é o balanço. Mais ou menos é o balanço. Só que, claro, dentro disso, a gente usa essas estratégias. O que hoje eu vejo que ainda tem alguns profissionais fazendo? Eles falam para outros advogados, que é exatamente essa linguagem. Mas é o que você está fazendo? Você está falando para outros advogados ou você está falando para o público em geral? Não, eu nas minhas redes sociais eu comecei a falar de direito previdenciário, tá? Então a primeira coisa que eu tentei entender foi o seguinte: eu vou falar para quem? Se eu vou vender um curso, né, para outros advogados, eu vou falar para advogados. Então é um tipo de linguagem. Se eu vou falar para uma pessoa que não sabe nada sobre direito previdenciário e ela só está querendo saber sobre o problema dela, eu vou falar sobre o problema dela. Eu vou comunicar com ela da dor dela. E para ela, assim, para o público final, na verdade, ele não quer saber de prazo, ele não quer saber como é que funciona, ele não quer saber o procedimento. Isso é técnica dentro do escritório do advogado. O que ele quer saber é se tu podes resolver o problema dele. Deu, né? O que ele quer saber é se tu entende qual é a dor dele, né? De não conseguir um benefício, daquela mãe tá sem pensão, por exemplo, esperando, né, aquele resultado da justiça. É isso que ele quer que tu converse com ele. E é nessa forma que ele se comunica. Foi essa virada de chave que eu tive. Porque se eu seguisse a receita de bolo, que é falar, né, me colocar como uma profissional que fala de forma muito rebuscada para as pessoas que não entendem, eu não ia conseguir atingir, eu não ia conseguir vender nas redes sociais meu serviço, porque eu não ia conseguir atingir a finalidade que era me comunicar com as pessoas. Mas outros profissionais já estão falando para você, poxa, Bruna, eu estou mudando o meu jeito de... Já vem esse feedback, assim, de... Já vem esse feedback de outros profissionais dizendo que há uma inspiração na forma como eu falo, que há uma forma mais direta de falar. Por quê? A gente não deixa de prestar informação, mas a gente tira aquela distância entre o cliente. Né? A gente não é mais distante do cliente, a gente está ali muito próximo e a gente pode falar muita coisa para ele nas redes sociais, mas falar com ele, para ele. Qual o problema mais comum de previdência que chega para um advogado? Tempo de aposentadoria? Tempo de aposentadoria. As pessoas hoje estavam muito próximas e agora tem um tempo distante maior por conta da reforma. O valor do benefício, as pessoas se frustram bastante, né? Então, o que a gente faz? A gente conscientiza da importância de um advogado. Né? Pelo menos o trabalho que eu comecei fazendo primeiro eu vou mostrar para essas pessoas qual a importância de um advogado previdenciário. E para isso eu vou falar de forma simples que, assim, ela precisa se programar para aposentadoria. Sim, é necessário que ela consulte um advogado antes de dar uma entrada no INSS, em qualquer, né, procedimento. A importância do advogado. Depois disso é que eu vou trazer para ela quais são as possibilidades dela. E aí, nessa forma de comunicação que eu encontrei, muitos profissionais acabaram entendendo que isso também, que faz sentido falar assim. E que é dessa forma que tem que ser feito. Mas de alguma forma o teu trabalho já foi beneficiado por causa desse conteúdo que tu coloca? Com toda certeza. Já chegou algum cliente para ti dizendo... Já chegam indicações. A primeira coisa que a gente cria quando a gente começa a fazer conteúdo na rede social, quando a gente é prestador de serviço, é a autoridade. Né? Porque é uma vitrine. Hoje, qualquer serviço que vocês forem contratar, onde vocês pesquisam?
Na internet. Se falarem pra vocês que existe uma pessoa... Eu vou primeiro no rádio. Eu vou no rádio. Entendeu? Você Eu também vou no Se já rádio. foi no Mano, eu confio, né? Eu não, tenho tá? essa premissa. Não vai nessa. Não vai nessa. É ilusão. É bom chamar a gente e perguntar, tá? Porque tem muita gente que veio aqui... Porque às vezes traz, né, indicação da família. Na dúvida, não é uma liga pessoa pra tão... rádio, a gente fala o que a gente acha do cara. Só pra... Agora eu tenho contato, eu vou... Não, mas é criar autoridade, você falou, realmente. Até porque tem uma coisa que eu sempre falo, né? Você vê tanto a pessoa que parece que você conhece ela, você é amigo, você já nem sabe se conhece. Por exemplo, eu lembro do Facebook, quando ele ficava sugerindo amigo pra você, chegava uma hora que você aceitava, porque você já não sabia se conhecia ou não conhecia. Exatamente. Sabe, de tanto que você via aquela cara. Aí era chato a pessoa que a gente conhecia e não queria adicionar, né? Também e aí tinha que botar, isso, não tenho interesse. Aí aparecia de novo, não, mas olha só, eu acho que tu conhece. Não tem de novo. Não, mas isso é uma verdade. Você vai aparecer, você vai construindo essa autoridade aos poucos. Você vai construindo uma conexão com as pessoas, é exatamente isso. Tem pessoas que eu sigo, que eu assisto tanto, que eu consumo tanto conteúdo daquela pessoa, que eu gostaria muito de conhecê-la pessoalmente, Parece por exemplo. Que é amigo já. Parece que é amigo, né? E isso é também o que conecta as pessoas, a realidade, a autenticidade, né? Tá, mas olha só, entre fazer conteúdo online e serviço, existe uma distância muito grande. Você tem que cobrar pelo que você faz. Né? Você dá uma informação, inevitável, você apresenta informação para as pessoas, mas não resolve problema falando nas suas redes sociais. Você nem pode fazer isso. Na verdade, assim, o que a gente faz, a gente traz a informação, mas eu não posso, por exemplo, ao final de um vídeo dizer, olha, me contratem porque eu já resolvi esse problema e eu sei resolver esse problema. Isso a gente não faz. Mas a questão de informar gera nas pessoas uma coisa muito forte, um gatilho muito forte, que é o da reciprocidade. Então, tudo aquilo que eu entrego, se alguém me entrega muita informação, é aquela pessoa que eu vou querer naturalmente contratar depois de um tempo. E é isso que as pessoas estão percebendo nas redes sociais. Antigamente, esse conhecimento era muito restrito. Não, eu não posso falar, porque se eu falar, o outro vai ver também. Se eu falar, o cliente vai saber, vai fazer sozinho. Mas hoje não existe mais isso. Hoje eu falo, sim, entrego para ele tudo que eu posso de informação, porque informativo pode, né? A OAB não pode, assim, vetar nesse sentido. E a informação é bom para todos, né? É necessária a todos. Tá aí, para todo mundo. Né? Para todo mundo. Então, nesse sentido, tudo que eu recebo daquela pessoa, ela vai estar na minha mente. Quando eu tiver um problema semelhante, eu lembro dela. Quando alguém me perguntar, eu vou indicar Bruno, ela. Para mim, o profissional, ele começa a ficar grande quando ele começa a ensinar o que ele sabe. Exatamente. Quando você começa a ensinar o que você sabe, sem querer nada em troca, é sinal que você está gigantesco na tua profissão. Graças a Deus, já tive essa oportunidade algumas vezes de ensinar um pouco do que eu sei como um profissional da comunicação, e todas as vezes eu fui demitido e a pessoa foi contratada depois de mim. Então eu tenho um pouco desse receio aí. Eu tenho alguns amigos aí que estão me ouvindo agora, que me dá umas dicas, eu dei todas as dicas na semana seguinte, olha. Mas foi um mentor, né? Foi um mentor dessas pessoas. Mentor. Isso é uma grande... Depois eu virei um nômade, desempregado na rua. Bruno, mas bonito tua forma de ver a vida. Mas é legal. Compartilhar, né? Tá, por ser mulher, por ser jovem, não rola preconceito? Olha, hoje dos mais velhos, sabe? Eu tô falando dos dinossauros. Cala a boca, menina, você não sabe o que você tá fazendo. Sempre rola e acontece muito de... Isso é uma bobagem. As redes sociais é uma bobagem. Tá lá nas redes sociais falando, é uma bobagem. Eu não preciso. Eu já ouvi muito isso. Mas eu não preciso. Meu escritório não precisa do digital. Eu não preciso do digital porque vou estar lá. Claro. Né? Eu não faço isso, eu vou estar lá respondendo caixinha de perguntas. Existe, mas assim, eu acho que quando você se dispõe a fazer uma coisa, você tem que entender que vai ter gente que vai concordar com aquele posicionamento e vai ter gente que não vai concordar. Eu discordo das pessoas que acham que não precisam do digital. E tá tudo bem. Mas quando tu abre caixinha de pergunta, as perguntas que vêm pra ti são perguntas interessantes? Por que eu digo isso? Quando eu abro caixinha de pergunta, às vezes eu coloco assim, ó. Gente, eu vou responder sobre teologia e política. E não isso funciona. Aí. Nossa, a galera vem com umas perguntas, tipo, Adão tinha umbigo? Sabe? Tipo, é um interesse. Não, às vezes não. Não, mas é interessante, pô. Pergunta é pergunta. Não existe pergunta idiota, até porque ela é baseada numa dúvida. E daí tem a galera que assina com o Paulo latejando, vê com esse papo aí. Mas aí é que tá. Aí a gente tem que ver qual é a tua linha. Às vezes, essa pergunta pode ser muito boa. A pessoa pode transformar uma pergunta que para ela não é a pergunta que ela esperava, uma pergunta muito boa. Por exemplo, uma pessoa que tem como característica de comunicador humor. Ela vai fazer dessa pergunta uma piada, uma resposta uma piada. Logo, as pessoas que se conectam com o humor vão prestigiar ela. Conexão. Vão te acompanhar. Então, a gente tem que saber também transformar isso. Vem muita pergunta fora, mas o que eu sempre tento pensar? Quando eu vou responder essa pergunta, por mais simples que ela seja, eu vou responder da melhor maneira possível.
às vezes com uma piada, às vezes eu vou responder profundamente, às vezes a pergunta é tão simples, a pessoa tá me zoando, mas eu vou responder profundamente. E aí, exatamente, aí as pessoas vão entendendo qual é a forma da sua comunicação, né? Arroba? Tu tem um curso que eu acho que eu vou me inscrever. Arroba, vamos lá, deixa ela falar. Arroba o quê? Arroba Bcassiatori. Bcassiatori. Eu sempre tenho que soletrar o Cassiatori. C-A-C-I-A-T-O-R-I. É caçador em italiano. Ah, por isso então, Bruna, prazer lhe receber. Prazer, tá tudo Fernando meu. Choque, acertou essa aí. Não, eu sei, mano, eu nunca errei. As que eu trouxe, nunca deu. Me chamem mais vezes. Nossa, agora eu joguei pra cima. Isso, foi agora... As que eu trouxe. Gente, o Mano me segue, tá? O Choque também. Então, agora assim, pronto, né? sigam, né? Sim, Se eles seguem... Eu trabalhei com o Mano 1 ano e meio pra ele me seguir. Parabéns, Bruno. Conseguiu então. Mas ele viu meu conteúdo, tá vendo? Vocês estão vendo a importância de conteúdo? Ele viu meu conteúdo. É verdade, gera conteúdo pra caramba, cara. Eu administrava as contas dele. Eu seguia, ele ia lá e deixava depois. Eu tinha no meu celular. Obrigado, Bruna. Obrigado, Fernando Choque. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa. Nesse programa? É tudo direito, né? Tá bom, então. Geramos autoridade, é isso? Todo mundo autoritário. Somos todos autoritários. Somos todos autoritários. Não. Geramos autoridade. Não somos. Mas tem gente que é autoritário, tá?